O Feminino Cangaço, que documentário interessante. Eu preciso desligar aqui para que nós possamos papear quando eu passo as camisas do meu esposo e mais um monte de roupa que eu tenho que passar. Joaninha, mas você não gosta de passar roupa, por que você está passando roupa? Porque eu aprendi que quando a gente organiza as coisas, a gente faz melhor. Então, mesmo sem gostar de passar roupa, eu estou, assim, aprendendo a gostar de passá-las. Deu pra entender? Não deu pra entender de jeito nenhum, né? Mas é mais ou menos isso. As camisas do meu esposo eu sempre passei porque eu gosto que ele vai trabalhar bonito, lindo. E o resto eu estou aprendendo a gostar, como várias coisas na minha vida. E uma coisa que tem me feito bastante... o que eu tava vendo aqui? Chama-se Feminino Cangaço. É um documentário no YouTube que eu acho que vale a pena assistir, tá? Eu estou no minuto 34, é um vídeo de mais de 1 hora. E eu estou gostando muito, porque eu me interesso muito pela nossa cultura, né? Eu acho que o nosso país é rico em cultura, de norte, sul, leste, oeste, são muito ricos em cultura. E principalmente o Nordeste, que eu acho que tem histórias incríveis, interessantes de mulheres que foram muito fortes, que marcaram a nossa história. E tem uma pergunta aqui no canal que não quer calar, que sempre me faz, que é o porquê que às vezes eu converso em português com meus filhos ou com meu esposo, eles me respondem em inglês ou em islandês. Eu acredito que para eu explicar isso melhor para você, eu teria que trazer você desde o início da minha história, que aí você pode entender. Certo? Então tá com um tempinho aí, comadre? Senta aí, já pega o dedinho aí nessa mãozinha aqui abaixo, clique em gostei, comenta, participa comigo, que aí você me incentiva para gravar vídeo cada vez mais, como esse extra para você, né? Não sabe quem eu sou, né? Eu sou Joana Maria, eu moro aqui na Islândia, eu sou casada com um islandês e juntos nós temos 4 filhos. Esses filhos ele me deu de presente. Sim, porque quando eu cheguei aqui há um bom tempo atrás, era meu esposo islandês, típico islandês, com esses 4 filhos totalmente islandeses. Inclusive na família do meu esposo não tem nenhuma imigrante. Tá difícil arrumar essa mesa aqui. Não tem nenhuma imigrante. A única imigrante dessa família toda sou eu. Olha que a família é grande, hein? E quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouco sozinha. Não só física, né? Eu sozinha nesse país, como de cultura, porque tudo cheirava eles, tudo a comida era deles, tudo da casa, decoração, tudo era deles. E isso me incomodava muito, porque eu sou muito brasileiro, eu gosto muito da nossa cultura. E a primeira coisa que eu quis já começar a mudar, porque eu não gostei logo de cara, foi da alimentação. Então eu quis colocar um pouco de tempero. Naquela época a gente nem encontrava muito tempero aqui na Islândia não, tá? Era pouquíssimo. Hoje em dia a gente já se encontra de um tudo aqui. E aí eu comecei a fazer a nossa querida moqueca capixaba, pra poder, sim, eu sou do Espírito Santo, fazer a moqueca capixaba e para minha alegria a família toda amaram a moqueca capixaba. Fiz feijoada, daí apresentei São Paulo e comecei também incentivada pelo governo aqui da Islândia. Lembra, eles incentivam, não é uma lei. Lei é quando você tem que fazer. E incentivo quando eles incentivam, né, aos imigrantes todos a conversarem com seus filhos na língua nativa, né? A apresentar para eles a língua da sua origem. Sim. O governo aqui ele incentiva muito as mães, né? Mas Joaninha, você não é a mãe, você é a madrasta deles. Ai, de novo esse assunto, né? Mas eu ficava com eles 24 horas por dia. Eu queria sim fazer com que eles amassem o meu país e que eles reverenciassem o meu país da mesma forma que eu reverenciasse. A primeira coisa seria apresentar o meu país e começar a falar o português com eles. Todos, sem exceção, eu introduzi ao português. Alguns entendem mais do que outros, alguns entendem mais, outros menos, mas todos se familiarizaram com a nossa língua portuguesa. Em termos de comida, todos eles, mas todos,
sem exceção, conhece brigadeiro, moqueca, arroz, feijão, bife, salada, sabe de todos os nossos pratos, sabem de favela. As minhas duas filhas mais velhas já fez trabalhos em favelas no Brasil, já ficaram lá 6 meses, enfim, então introduzir eles bem à minha cultura. Tanto quanto hoje, se você perguntar qualquer um deles, eles falam de que país que eles são, eles falam, sou islandês, mas o meu coração é brasileiro também. Então eles sempre eles dão um jeitinho na palavra para incluir o Brasil. Então nada que você fala para eles é novidade. E é lógico que eles não são fluentes em português. Uma coisa que aconteceu, incentivada pelo meu esposo, foi o seguinte: com a vinda do Olafo para o YouTube, graças a você aí que começou a gostar muito do jeitinho dele, a apoiá-lo, a seguir ele nas redes sociais, enfim, ele me pediu para que nós tivéssemos um dia de português na casa. Nesse dia é falado somente português. Claro que a maioria deles não vão conseguir manter uma conversação fluente, né? A maioria, não todos, não vão conseguir ter uma conversação fluente, mas sim nós conversamos português, procuramos. Então o que vocês verem às vezes de vídeos, eu forçando o Olafo a falar português e perguntando para ele várias vezes: você tem certeza que você está me entendendo? É porque esse dia é o dia do português. Agora, quando é somente para gravar vídeos, aí não, aí a gente leva do jeito que dá e coloca na tradução. Mas no dia do português é lei. Aí tem uns outros probleminhas. Por exemplo, o meu filho, quando eu quero conversar com ele em português, ele está com preguiça, ele me responde em islandês. Muitas vezes acontece isso. E isso também não acontece somente comigo. Eu já vi que as outras mães brasileiras aqui da Islândia, muitas vezes os filhos estão com preguiça ou cansados. É mais fácil responder naquela língua deles lá, e eles respondem em islandês, né? Então comigo não é nenhuma diferença toda dessa, não. Agora, eles procuram sempre a me responder em islandês ou inglês. O que acontece comigo por falar 3 idiomas todos os dias? Todos os dias, assim que eu acordo, eu falo inglês, eu falo islandês e eu falo o português. Porque lembra, eu gravo vídeo todos os dias e também eu trabalho, né, com as minhas coisas no Brasil. Então eu tenho trabalhos do Brasil. E em português eu preciso falar, e às vezes meu cérebro está muito cansado. E o islandês é uma língua muito difícil. Existem palavras, por exemplo, gato. Você vai pronunciar a palavra gato, durante a mesma animalzinho tem 20 palavras que são diferentes. Então é uma língua muito difícil, assim como o nosso português. Fico cansado, chego no final do dia, ó, tô cansada, não quero falar, eu vou para a língua mais fácil, que é o inglês de comunicação. Falo para eles em inglês e todos vão me responder em islandês, da mesma forma que eu faço com eles no dia de português. Então não existe nenhum drama, não existe tipo assim, como a Joana é a analfabeta em português, analfabeta em islandês, analfabeta em inglês. Não existe isso. Existe uma casa que é trilingüe, é uma casa que se fala 3 línguas. E graças ao nosso Pai Celestial, graças ao governo islandês, que aqui é sim incentivado aos imigrantes, incentivar os seus filhos a falar a língua de origem. Para você ter uma ideia, não é só os brasileiros não, tá? A vizinha de cima é polonesa. Ela tem uma criança, não deve ter 2 anos, né? Ela desce com a mamãe assim, falando pacá, 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 timbre. Quando ela me vê, ela fala gondai. Ela já sabe que comigo tem que falar islandês. Então as crianças são treinadas. O meu neto, ele tá na fase da preguiça. Então quando ele ouve a gente falando inglês ou português, ele fica um pouco meio com preguiça, porque ele não convive direto comigo. E eu acho que o governo islandês faz muito certo, porque eu, Joana, não gosto de ver, tô falando de mim, principalmente no YouTube, quando você vê alguma mãe brasileira, no caso, vamos falar do nosso país,
que tem os seus filhos com outras pessoas e o filho não consegue falar nem eu te amo em português. E uma vez eu ouvindo uma youtuber, na época eu assistia muito YouTube brasileiros, eu vi uma YouTube conversando com seu filho e ela falou para ele de onde que ele era, de que país que ele era. Ele falou o país de origem dele e ela falou, não, mas você é brasileiro também. Ele falou, não sou brasileiro não, mano. Ele falou na língua deles lá, falou que ele era somente do país do pai dele. Então isso aqui em casa não acontece. E eu tenho muito orgulho de todos os meus filhos, inclusive meu esposo falar. Meu esposo, se você perguntar para ele, você é islandês? Sim, eu sou islandês, né? Mas eu sou brasileiro. Então, essa é uma coisa que você vai ouvir de toda a minha família e principalmente do meu esposo. O meu esposo tem um amor tão grande pelo Brasil que, se você ainda não percebeu, preste atenção quando ele aparece aqui nos vídeos ou assiste os vídeos anteriores. Ele pegou aquele tchacabum nosso, sabe? Aquele humor brasileiro ele tem. Ele tem nele, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, né? Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Não é que eu seja grossa com meu esposo quando eu falo para ele, você está me entendendo? Quando eu faço essa pergunta é porque nesse dia é proibido falar outra língua, só se for um caso de extremo. E quando os meus filhos me respondem em outra língua, também é porque é o dia do português da casa, tá? Agora, quando eu estou cansado, meu amor, vai o inglês, vai o japonês, qualquer língua, e eles me respondem da língua que eles entenderam lá, certo? Então deixa eu continuar na minha roupa aqui, que eu tenho muita coisa pra fazer e eu volto mais tarde com um vídeo gostoso, tá? Lembrando que sexta, sábado, domingo tem um olho aqui, tá? E com os feriados também, né? Por isso teve um monte de vídeo dele aqui. Beijo grande pra você e obrigada por você passar esse tempinho comigo. Agora deixa eu voltar aqui na minha roupa e no meu documentário que eu recomendo pra você. Feminino Cangaço. Vai lá, assiste também, tá? Foi. Tchau.